Graça e paz, meus irmãos. Uma quarta-feira abençoada. Vocês podem até estar achando meio estranho na escola bíblica às quarta-feira. É porque nós agora vamos utilizar os estudos para quarta-feira, vamos trazer esses estudos para quarta-feira, porque no sábado, graças a Deus, em parte, a igreja começou a retomar os cultos, né, lá no templo. Então nós temos o horário lá de 3 horas da tarde, né, até 4h15, depois 4h30, né, até 15 para as 6, que é o horário estabelecido pelas autoridades aqui do nosso município, não, então nós devemos obedecer às autoridades. Mas eu quero, para não perder muito tempo, falar com vocês. No capítulo passado nós falamos sobre Ananias, Safira, aquele casal, né, que pecou, né, contra o Espírito Santo, e vocês conhecem qual foi o fim desse povo, né? Mas eu quero também falar com vocês no dia de hoje e convidar vocês que peguem a sua Bíblia, ok? Minha Bíblia está aberta aqui, para que nós possamos ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, e através dessa escola bíblica nós possamos, eu e você, aprender, porque o Espírito Santo nos dá discernimento para isso, irmãos. Mas precisamos estudar. Se a gente não estudar, não adianta. Nós precisamos estudar. E eu quero falar com vocês um terceiro relato sumário, aonde nós vamos falar do capítulo 5, do versículo 12 até o 16, quando os apóstolos, presta bem atenção, a Bíblia fala que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilha entre o povo. E os seguidores de Jesus Cristo se reuniam, né, lá no templo, lá no alpendre lá de Salomão, para poder ouvir a palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que, se fosse só para ouvir a palavra do Senhor, eu acredito que esses homens não estariam ali. Por isso que Jesus, ele dá aquela autoridade para os apóstolos, deixou também no dia de hoje para mim e para você, que no nome dele poderiam curar, poderiam salvar pessoas, né? Curar pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam possessas, isso tudo. Então Jesus largou essa virtude dele conosco. Mas não é eu nem Pedro que curava, e sim Jesus Cristo, né? Então, mas se não houvesse essa virtude que Jesus tinha deixado e ordenado para que no nome deles nós pudéssemos fazer isso, com certeza, se fosse só para pregar o Evangelho, só para falar de Jesus, eu acredito que poucas pessoas, né, estariam ali. E nós vimos que também lá na descida do Atos dos Apóstolos, que depois quase 3.000 pessoas, né, se converteram, porque eles viram a manifestação de Deus. Então, até hoje o povo ele gosta de ver, ele gosta de poder sentir algo para poder acreditar. É triste isso, meu irmão, porque Hebreus 11, né, o seu versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas não vejo, né? Então, eu quero falar com vocês desse capítulo de número 5, do versículo 12 até o 16, e ler com vocês e falar com vocês um pouco sobre isso, né? E diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Você vai ver que a minha Bíblia, a tradução da minha Bíblia, ela fala que ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito deles. Lá na frente você vai ver que houve uma perseguição de um grupo chamado Saduceu. Era um grupo muito importante de pessoas influentes, que tinha muita influência com o governo romano, aquela coisa toda. Mas lá na frente nós vamos ver que eu acredito que esses homens de fora, que eram judeus também, muitos deles judeus, e também eles tinham medo de participar, com medo de ser perseguido, com medo de ser espraguejado, né? Então, porque eles esperavam, o judeu até hoje espera um Messias, eles não sabem se é Elias, eles não sabem se é Moisés, aliás, eles não sabem de nada, porque sem Jesus Cristo eles dificilmente vão estar, né,
junto com o Pai, mesmo eles sendo o povo escolhido, mas eles têm que reconhecer Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador. Então, nós vimos que no versículo 14 eles falam assim, ó, uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas, esteiras, fazia isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. E a multidão vinham de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram denominados por espírito maus, né? Dominados por espírito maus, e todos eles eram curados. Você vai ver aí que ele fala que todos eles eram curados, né? Mas eu queria trazer à luz um pouquinho com você desse texto, algo interessante. Nós vimos que Pedro, primeiro no 15 ele fala assim, por causa dos milagres que os apóstolos faziam, né? Os outros apóstolos também faziam milagre, mas eles viam aqui quando fala assim, fazia isso para que quando Pedro passasse. Por quê? Pedro era uma autoridade máxima naquele momento. Pedro instruiu, Jesus instruiu Pedro para que ele pudesse ser o líder no momento que explodiu, no momento que começou o cristianismo, no momento que começou e foi fundada a igreja cristã. E Pedro era o mais antigo deles, era o apóstolo que Jesus, tanto com ele como João e Tiago, eles tinham mais afinidade, aonde Jesus também falou, Pedro, sobre ti edificarei a igreja, sobre ti, né? Então Pedro era o líder deles. Você pode ver que até o capítulo 12, mais ou menos, você vai ouvir falar muito de Pedro. Dali para frente você vai ouvir falar de Paulo, que também através da unção do Espírito Santo na vida desse homem, ele através do nome de Jesus Cristo, ele curou muita gente, ele salvou a vida de muita gente, ele expulsou muitos demônios. Então você via a grande responsabilidade desses dois homens. Mas por que aparece sempre Pedro? Aparece Pedro porque ele era o líder. Ele tinha promessa também, mas os outros apóstolos também tinham promessa também. Você pode ver que por causa dos milagres, que os apóstolos está no plural, não está no apóstolo Pedro, ele fala dos apóstolos, né? Ele fala assim, que eles também curavam as pessoas em nome de Jesus. E fazia isso, aí você vai ver que aí ele para mencionar o nome de Pedro, porque Pedro era o líder. Pedro era a pessoa que estava de frente daquilo. Pedro é quando realmente se converteu, deixou de ser convencido e passou a ser convertido. Pedro começou a fazer o quê? Pedro começou a falar assim, ó, por mim, batiam nele, eles ficavam rindo, eles falavam, oba, que bom, eu tô apanhando porque eu sou merecedor, porque Jesus Cristo fez isso por mim, por você, por mim também. Então, Pedro ali, quando ele deixou de ser convencido e passou a ser convertido, Pedro, ele pegou essa unção do Espírito Santo, que Jesus foi aos céus e deixou o Espírito Santo conosco. Você vai ver que Pedro, cheio da unção, meu irmão, ele fez muitos milagres em nome de Jesus Cristo, ok? E eu quero falar um pouco com vocês sobre o comentário bíblico de Brodmann, que fala o seguinte, olha, ok? Diz assim, ó, o terceiro relato sumário, né? E uma áurea de sobrenatural parece repousar sobre a igreja. Neste sumário generalizador de Lucas, ele cita a ocorrência de sinais e prodígios, como o interlúdio entre o incidente anterior de Ananias e Safira e o fato posterior que apresenta os apóstolos de novo diante dos saduceus. Tá vendo aqui? Então nós vimos aqui que existe um fato anterior, né, que nós vimos que aonde o Espírito Santo mostra para o povo, que o povo fica cheio de medo, cheio de temor, que não deveriam mentir para o Espírito Santo. Pedro fala à congregação, ali fala, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração de mentira e morreu, daqui 3 horas chegou sua mulher, mesma coisa também, Pedro falou a mesma coisa para ela, morreu também. Então nós vimos aqui que o Lucas Lucas para falar dessa ocorrência.
dos sinais e prodígios. Ele poderia muito bem ir à frente, prosseguir, mas não, ele quis destacar os sinais e prodígios que era feito por Jesus na vida desses homens. O Espírito Santo capacitava esses homens para eles poderem fazer esse tipo de milagre. A capacidade de realizar sinais e prodígios ainda permanece no grupo apostólico. Há reuniões no costumeiro pórtico de Salomão. Não nos é revelado quem são os todos que estão presentes. Veja bem, irmãos, ali não fala se estão os 12 apóstolos, fala que estão os apóstolos, ok? Poderia ser os três, o Pedro, o João e o Tiago, que eram irmãos, ou poderiam ter alguns mais, mas a Bíblia não relata Pedro. Pedro ele relata João, mas o restante ali fica nessa incógnita. E nós vimos assim, não nos é revelado quem são os todos que estão presentes. Será que Lucas se refere apenas aos apóstolos? Mais confuso é o verso 13. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar a eles. Está vendo? Quem Lucas está mencionando ao dizer dos outros? Seria judeus que não havia crido ou agora tinham medo de se unir à comunidade por causa do que acontecera a Ananias e Safira? Tinha isso também. Tá vendo? Quando nós lemos lá que ninguém de fora tinha coragem, lá no versículo 13, de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles, eles tinham medo também pelo que poderia ter acontecido a Ananias e Safira, como também com medo dos saduceus, porque se você for ver, eles estão dentro do pórtico, eles estão lá dentro do templo, eles estão no templo, e no mesmo lugar que tinha outros também realizando o culto deles lá, no caso os judeus, né, com a sua Torá, com a sua crendice, os saduceus com a seita daquela crendice deles, eles também com certeza, eles também estavam no mesmo lugar, e esses homens poderiam também estar com medo, ou também pelo que aconteceu com Ananias e Safira. Você vai ver que Lucas ele retrata muito bem isso, e diz mais assim, quem Lucas está mencionando de dizer dos outros? Seria judeus que havia crido ou agora tinha medo de se unir a ele, a comunidade por causa do que aconteceram com Ananias e Safira? Contudo, no verso 14 notamos que cada vez se agregava mais crente ao Senhor, né? E nós vimos que aqui é uma solução real para o problema, mas não temos certeza se jamais foi usada nesse sentido ou dificuldade surge na última metade do verso 13, quem eram as pessoas que tinham a comunidade em grande estima? Pedro continuou o seu ministério de cura na área do templo, o que acarretou de novo uma reação da parte dos saduceus. Muitos dentre os povos haviam ficado tão impressionados com o poder curador de Pedro que se tornaram supersticiosos e criam que a sua sombra tinha poderes curativos. Isso também acontecera no ministério de Jesus. A mulher com hemorragia tocara na veste de Jesus, né, a fim de ser curada. Nós vemos que lá em Marcos capítulo 5, 25, né, ele fala sobre isso, os outros evangelhos também falam. Mas nós vimos que era fé, irmãos, era fé. Então aqueles homens também tinham fé que a sombra de Pedro, se passasse por ali, ia curar aqueles doentes, iam curar aqueles homens endemoniados, e curava. Tá vendo? Eles não precisou que Pedro pudesse tocar neles. Eles creu que se Pedro passasse ali e a sombra dele cobrisse aqueles homens doentes ou aquele povo que estava endemoniado, eles poderiam ser curados. Mas essa fé saiu do coração dele e fez junção direto com Jesus. Aí Jesus falou, olha a fé deles, eu tenho que entrar com intervenção nisso daí. Entendeu? Então nós vimos assim, a mesma coisa aconteceu com Paulo em Efésios. Alguns dentre o povo levaram lenços e aventais do corpo de Paulo para curar os enfermos. Se lembra? Lá na frente vocês vão ver em Atos 19, do versículo 12, você vai ver isso. Que eles pegaram, né, lenços, aventais, e realmente, irmãos, do corpo de Paulo para curar os enfermos. Nós vimos aqui, irmãos, que hoje não é diferente da gente conseguir fazer esses prodígios em nome de Jesus Cristo. O que está faltando em mim e em você é fé. O que tá acontecendo é que nós precisamos crer mais,
nós precisamos ter ciência de que nós precisamos estar cada vez mais junto com Jesus, crendo, irmãos. Se a gente crê, nós vamos ver milagres. Se não crê, não vai ver. Então esses homens, irmãos, eles verem, vocês vão ver que eles, os homens que eram indoutos, não tinha cultura nenhuma, não tinha nada, mas esses homens tinham algo tremendo chamado poder de Jesus Cristo. Entendeu? Então eu também quero lembrar você que nesses dias que nós estamos passando essa pandemia, passando por tantas coisas, irmãos, será que não é um tempo para que nós possamos nos despertar, para que nós possamos, atentar para que Deus está falando conosco? Será que não é um tempo de pararmos para poder acharmos e para podermos falar assim, olha, é um meio que Deus nos deu de ficar dentro de casa para nós possamos analisar a minha vida, a sua, como que nós estamos com Deus, porque esse tempo nós não vimos milagres. Nós vimos muito, irmãos, alguns lugares aí, né, um bocado de picareta, né? Usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, com óleo disso, caneta disso, tanta coisa que me entristece. Me entristece de ver isso. Mas se nós formos como esses homens, que outrora, lá atrás, eram convencidos e não convertidos, e depois passaram a ser convertidos verdadeiramente quando Jesus ressuscita, fica no meio deles ali 40 dias com eles, 40 noites com aqueles homens, aí eles se enchem de fé, eles começaram a ver o sobrenatural, né? Então eles dali, irmãos, eles tomaram uma decisão. Ali eles se apossaram na festa, na festa ali que teve em Jerusalém, o dia do Pentecostes, e nós vemos que esses homens, eles se encheram do Espírito Santo. De lá para cá, meu irmão, vocês acham que a vida deles foi fácil? Foi não, foi sofrimento, né? Apanhavam, morreram por causa do Evangelho, e eles ficaram felizes por isso, não é isso? Então eu quero, para encerrar, falar com você. O que nós precisamos é ter comunhão com Deus. O que nós precisamos é melhorar nossa imagem perante a Deus. E nós precisamos também, em nome de Jesus, passar a ler mais a Bíblia, passar mais a orar, passar mais a acreditar que nós também podemos, através do nome de Jesus, né? Através do nome de pastor Renato, de bispo tal, de apóstolo tal, nada de tudo é mentira. É no nome de Jesus. O meu suor não pode curar ninguém. Não pode. O que cura, irmãos, é Jesus. É o nome santo de Jesus Cristo. Posso impor a mão? Sim. Mas eu tenho que falar. Seja curado no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa dar um bom momento para todos, para vocês. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada. No próximo capítulo nós vamos estar lendo também o capítulo 5, versículo 17, né? Do versículo 17 até o versículo 32, né? Do capítulo 5. E nós vamos estar juntos de novo para estarmos aqui. Agora a nossa escola bíblica, irmãos, é às quarta-feiras, viu? Abra, curta, irmãos, compartilhe. Sabe, comente o que vocês que precisar, comente, tá? E Deus tenha a convicção, você, que Deus está sempre conosco, que Ele nunca nos abandonou. Às vezes é eu e você que saímos debaixo da mão dEle, amém? Eu quero orar com você para encerrar essa escola bíblica. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, a sua graça, a sua misericórdia seja nos dada. Quem, Senhor Deus, esse vídeo chegar, quem esse vídeo foi compartilhado, aonde ele estiver, Senhor Deus, que essa escola bíblica seja abençoada na vida de cada um. Traga, Senhor Deus, aos nossos corações paz, tranquilidade, e o que nós precisamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ser como esses apóstolos, cheio do Espírito Santo, que através da imposição de nossas mãos, através do seu nome santo, as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam libertas dos demônios e das doenças. Assim te agradecemos, Senhor Deus, pela essa oportunidade rica, Senhor Deus. Abençoa cada irmão que está aqui comigo, Senhor Deus, vendo e ouvindo esse vídeo. E queremos assim te agradecer em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Fique na paz até quarta-feira que vem. E sábado, irmãos, escola bíblica. Se você ainda não deu o seu nome, porque nós temos 2 horários, ok? 2 horários.
Um 3 horas da tarde, que termina 4h15. O outro começa às 4h30 e termina 15 para as 6. Mas eu só tenho 20 lugares, né? Então é 20 lugares para quem dá o nome às 15 horas e 20 lugares para quem der o nome para 4h30 da tarde, ok? Então ligue para mim ou ligue para a irmã Marilda e para que nós possamos estar colocando o seu nome. É culto. Ouviu? Desculpa, a irmã Marilda está aqui do lado, tá vendo? Ela está falando aqui do lado, né, irmã Marilda? Não, não tem problema não. Irmã Marilda, a gente é uma só carne mesmo. Pode falar, irmã Marilda. Você falou escola bíblica, é culto. Não é escola bíblica não, irmão. É culto. É culto. Obrigado, irmã Marilda. Então, irmãos, é escola bíblica. Não é escola bíblica não. Não é escola bíblica não. É culto, irmão. Porque sabe o que, irmãos? A gente fica tanto tempo dentro de casa. Quarta escola bíblica e sábado culto. Quarta escola bíblica e sábado culto. Dois cultos. 2 cultos. Um 3 horas, né? E o outro 4h30. Ok? E nós estaremos realizando a ceia do Senhor. E eu preciso do seu nome. Não adianta, às vezes, você chegar lá sem dar o nome e já estiver completo. É ordem que eu tenho que seguir das autoridades aqui, ouviu? Das autoridades municipais. E a gente não pode ser penalizado por isso, ok? Então, ligue para a irmã Marilda, ligue para mim e dê lá o nome, ó. Dê o nome, ó, eu vou 3 horas, não, eu vou 4h30, para que a gente possa se adequar, para a gente poder fazer esse culto abençoado no sábado. E a escola bíblica na quarta-feira. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Que uma grande quarta-feira para vocês e um restante de final dessa semana já, né? Que amanhã já é quinta, sexta, depois sábado e domingo. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo.